Uma geração fraca é uma geração que não tem senso de dever. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, Salmo. Lucas 9:51. Vou ler na versão revista atualizada. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia Jesus ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Todo mundo viu que o rosto dele expressava, ele vai para Jerusalém. Ele estava convicto de que ele teria que ir para Jerusalém. E lá ele iria ser torturado, humilhado e morto. Como que o senso de dever nos fortalece? O senso de dever, obviamente, está ligado à fé. A palavra vocação vem do latim vocare. Vocação dá a ideia de chamado para alguma coisa. Chamado por Deus para desempenhar uma missão. Como que isso é força? Como que isso foi força para Jesus? Foi essa noção de que ele existia para fazer a vontade do Pai que deu força para ele resistir ao sofrimento, humilhação e morte. É isso que nos mantém, esse senso de dever, que a nossa geração perdeu. É óbvio que perdeu, porque é uma geração incrédula. Se Deus não existe, eles têm dever, o dever deles foi dado por quem? Não tem dever nenhum. Se Deus existe, nós temos uma missão que Deus nos deu, mas se Deus não existe, ninguém tem missão nenhuma, a gente só existe aí para realizar os nossos sonhos e por aí vai. Mas essa noção de dever, de que nós existimos para cumprir a vontade de Deus, como que isso é força? Por exemplo, no casamento. Um moleque que vê o casamento apenas como uma aventura, vamos arriscar, vamos ver se não der certo, a gente tenta outra. É óbvio que esse casamento ele vai naufragar. Mas o homem que tem um senso de dever, de vocação, que o casamento é um chamado, ele tem um dever ali. O dever mantém o amor. Não é o amor que mantém o dever. É o dever, o senso de dever que mantém aquele casal junto. Eu conto isso naquele filme O Rei do Leão, que eu sei que alguns não gostam, mas tem uma ilustração aqui muito interessante. Lembra o Simba, né? O Simba, ele foi enganado pelo tio, e aí ele foge. Aí depois de muito tempo, a amiguinha dele, que eu esqueci o nome, me ajudem, coloque aqui. Nala, acho que é isso, né? Tô certo? Põe aqui. A Nala encontra com ele, e agora ele já é adulto, é um jovem, e ele estava vivendo a vida louca com o Simão e Pumba, acho que era isso. Que era aquela vida irresponsável, Hakuna Matata, lembra? Que era apenas esqueça os problemas e apenas viva a vida. É uma vida louca, é o sextou. Quando ela se encontra com ele, ela fala, olha, o reino está acabado porque o seu tio destruiu tudo. E aí ele fala, não, eu não quero saber disso aí. E ela fala assim, é seu dever. Você nasceu para isso. Aquilo mexe com ele. Aquilo mexe com ele. Dever, esse negócio de dever, ter a ideia de dever é força. Antigamente, os homens entendiam isso, que eles tinham o dever de bancar a casa. Hoje, por conta do advento do feminismo, que as feministas pensaram que ajudaram pra caramba as mulheres, diante do empoderamento, tiraram a noção de que o homem tem o dever, mas para nós cristãos continua, a gente continua com isso. Mas tiraram dos homens a ideia de que o homem tem o dever de bancar a mulher, não apenas... Isso é tão verdadeiro que os próprios homens são os primeiros a empurrarem as mulheres para sustentarem a casa. Mas o homem de antigamente, ele tinha força. Força para aguentar no trabalho, a humilhação, para se levantar, para dar duro. Por quê? Porque ele sabia que era dever dele. Era dever dele bancar a sua casa. Ele se virava. Ele se virava. Então, a noção de dever trazia força para ele trabalhar. Portanto, quando você não tem a noção de dever, no primeiro sofrimento você desiste. Havia sofrimento em Jerusalém, havia humilhação, mas havia dever. Era o dever dele fazer aquilo. E por isso Jesus foi e enfrentou e venceu tudo. Homens e mulheres não querem assumir os seus deveres hoje. Seja o homem na sua função, a mulher também, que fica o tempo todo. Vamos pensar naquele caso em que o homem trabalha e a mulher não trabalha fora, porque tem muito trabalho em casa. Mas fica o tempo todo reclamando. Se o homem fez a parte dele, ele trouxe a carne. O mínimo, então, é que a mulher cozinhasse essa carne. Mas não. Ele tem que trazer a carne e ele tem que cozinhar, porque senão ele não é bom bastante. Óbvio, os filhos é dever de ambos, a gente cuidar dos filhos, mas é óbvio que a Bíblia declara que a mulher é conservada na missão de mãe, mostrando então que ela tem um papel muito importante aí, e dona de casa. Mas as pessoas hoje não querem assumir o seu dever, tanto mulheres quanto homens.
Não querem, não querem. E por isso vivem do jeito que vivem. O casamento sofre, os filhos sofrem. É uma geração que, por não ter senso de dever, não sabe lidar com o sofrimento. Não sabe lidar. Não consegue superar. Não consegue. Uma vez eu vi acho que foi um filme, acho que sobre o World Trade Center, quando os bombeiros que entraram lá para salvar as pessoas. Eu acho que é nesse filme que um bombeiro diz assim: quem entra num prédio quando todos estão saindo? O bombeiro. Por quê? Porque é dever. É dever. Quem prega algo, mesmo sabendo que vai ser xingado? Aquele que tem a noção de dever, que prega por dever, não para manter o emprego. Prega pelo dever que recebeu de Deus. O dever, a noção de que nós devemos algo a Deus, no sentido de que nós temos um dever, um chamado, uma vocação, é força. Então, pare de choramingar, assuma as suas responsabilidades e tenha ânimo em fazer as coisas porque Deus mandou, porque é seu dever. Um homem de verdade, uma mulher de honra, é assim, cumpre o seu dever. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos ao Senhor por tudo nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos faça fortes, que a graça do Senhor seja conosco, que o teu Espírito Santo nos conduza, nos livre do mal e nos fortaleça em mais um dia. Sabemos que não podemos nada em nós mesmos, mas confiamos em Ti. Que a Tua graça, o Teu amor se renovem sobre nós. Livra-nos do mal, fortalece-nos em nosso trabalho, em nossa casa, e que este dia, mais uma vez, seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, gente? Meu curso Sexualidade Cristã, e não esqueçam. Deus abençoe.